Olá, turminha do segundo ano, tudo bom? Maravilha, tamo junto, tamo de novo nessa vida, nessa roda, nesta árvore que gira. E dando seguimento aos nossos estudos, que começou com o estudo dos pintores brasileiros, né? Conhecemos Romero Brito, a Beatriz Milhares, conhecemos o Volpe, recebi muitos trabalhos lindos, eu adorei. Quem ainda não fez, faça, é bem divertido e tá saindo coisas incríveis, tá, pessoal? Mas estou gostando muito do que vem até agora. Vamos dar seguimento aos nossos estudos hoje vamos aprender música, tá? Vamos aprender organologia. O que é organologia, professor? Organologia é o estudo dos instrumentos musicais. Então, quem estuda instrumentos musicais é um organologista, né? E são muitos os instrumentos musicais. Daí, professor, o que é um instrumento musical? Instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumentos podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido pelo instrumento. Entendeu? Então a gente organiza conforme o som que é produzido pelo instrumento. Hoje, em especial, nós vamos aprender sobre os instrumentos da família das cordas. Todos os instrumentos que têm cordas, que se usam das cordas para emitir som, para propagar algum tipo de som, tá bom? Os instrumentos de corda são instrumentos musicais cuja fonte primária de som, como eu já falei, é a corda tensionada quando beliscada, percutida ou friccionada, ou seja, elas fazem som quando elas são beliscadas, né? Toing! Quando elas são percutidas, no caso do piano, né? Que é um martelo que bate na corda, ou do berimbau, né? Que é tic-doing-doing, você bate na corda, né? Ou quando elas são friccionadas, né? No caso dos instrumentos de corda elétricos, se você simplesmente friccionar a corda, né? Premer a corda contra as trastes do braço do instrumento, já vai fazer um sonzinho. Então, se você só mexer nessa corda, fazer... Já viu que no solo de guitarra, às vezes, o guitarrista, ele nem tá tocando, ele só toca e depois fica fazendo assim... Ou faz assim com a corda, né? Porque só o fato de você friccionar ela entre as trastes, que são aqueles ferrinhos que tem no braço do instrumento, já vai emitir um som ou vai distorcer o som que já está em execução, entende? Então eles são classificados de várias formas de instrumentos musicais, como a gente já viu agora, né? No caso dos instrumentos com as cordas friccionadas, também existe o caso de você usar um arco, né? Já viu aqueles arcos de instrumento que você toca violoncelo, ou você toca violino, ou rabeca, né? Ou viola de gamba. Então, esse arco é feito de madeira e o que tem estendido entre uma ponta e outra desse arco, como se fosse um arco e flecha, na verdade é o rabo do cavalo, que o pessoal pega rabo do cavalo, a crina, né, ou a crina aqui do pescoço dele, mas não são tão compridas quanto o rabo do cavalo, então não são tão boas. Você passa breu, que é uma espécie de um pozinho que os bailarinos também usam, e os trapezistas usam, bota na mão para não escorregar, para a sapatilha não escorregar. Para a crina de cavalo gerar atrito nessa corda, né? Então, é uma outra forma de friccionar essa corda para que ela imita som, né? Alguns instrumentos de corda são o violino. Se você está com o material aberto na internet, eu acho que você está, porque você chegou na sala através dela, quando você passar a mão, ou o mouse, aliás, por cima desses nomes que estão pintados, marcados de azul, automaticamente vai abrir uma janela e vai lhe dar já ali a foto do instrumento, tá bom? Então cliquem ali e vocês vão ter a foto deles para saber quais eles são. Os instrumentos até que compõem orquestras e servem para fazer músicas, né? Ali a rabeca, alguns não tem, você tem que abrir, entrar num outro site do Wikipedia que vai te lançar esses instrumentos, né? Então tem o violoncelo, o contrabaixo. Contrabaixo é aqueles que a gente vê na dum 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 dum, que o cara bate aqui, né? Tem os grandões,
Tem os instrumentos, tem os baixos que eles já são mais elétricos, né? Elétricos mesmo, que você... Então eles já não são tão grandes, você já pode ter um baixo hoje em dia de 4, 6 cordas, um pouquinho menores, né? Então tem a rabeca, que é um tipo de um violino mais usado para mais roots, mais rupestre, assim, né? Não é tão sofisticado como os violinos europeus. Tem a viola de gamba. Depois a gente vai estudar os que tem as cordas percutidas, né? Que são as cordas que são batidas por algo, né? O piano é um dos mais sofisticados exemplos que a gente tem para dar, né? Dos instrumentos de cordas percutidas. Mas também elas podem ser batidas, como eu já falei, né? No caso do berimbau, né? Você pode tocar com um pauzinho assim, né? Tchiquitói, e você bate, né? Os instrumentos que se integram essa lista dos instrumentos sem braços, ou seja, que não tem aquele braço que você, com as trastes para você delimitar as notas, são o berimbau, o monocórdio, que depois vocês vão ter que ver ali se tem a fotinho dele, tá? O berimbau tem a fotinho direto pra gente ver, mas já é mais popular, né? A gente já conhece mais, né? Esse monocórdio tem que dar uma pesquisada. Depois tem o dulcimer, que é um instrumento medieval, bem legal. Abrem lá a foto para vocês verem, que é uma espécie de citra, na verdade, né? Depois tem o clavicórdio, que é uma espécie de pianinho. Tem muitos instrumentos que não foram listados aqui, que eu conheço também. Tem o tal do saltério, também, que é tipo um violino, uma mistura de violino com harpa. Tem o cravo também, que é uma espécie de... É o avô do piano, né? Vamos dizer assim. E tem o piano propriamente dito ali, que vocês também já conhecem também, que é bem popular, né? Depois tem os tocados com os dedos e palhetas, né? No caso tem o violão, que a gente já conhece, né? Acho que bastante gente até tem violão em casa. Eu tenho violão e eu tenho cavaquinho. Quando eu era criança, o primeiro instrumento que eu ganhei foi um cavaquinho, porque eu gostava muito de samba, né? Adorava samba. E meu pai, ele me deu um cavaquinho. E a minha mão era muito pequena para aquele cavaquinho, ele levou o instrumento num luthier. Luthier são pessoas que produzem e consertam instrumentos. E o luthier, ele lixou a mão do cavaquinho para caber na minha mão. Aí meu pai, ele me contratou um professor particular que ia lá em casa, me dava aulas. E esse professor me deu um bandolim de presente também, que é um instrumento muito lindo, de 8 cordas também. Eu fiquei com o cavaquinho e com o bandolim. Mas eu acabei não aprendendo, assim, música, não fui muito bom com essa arte da música, era mais das artes visuais mesmo, né? Aí o cavaquinho eu deixei no sofá e a minha avó sentou no sofá e quebrou o braço do meu cavaquinho. Então, assim, ó, experiência, não deixem nunca um cavaquinho, nem o óculos e nem o violão no sofá ou no banco, porque alguém pode sentar em cima, tá, pessoal? Então eu perdi esse cavaquinho, daí eu depois fui fazer faculdade, me mudava muito de república até república, não tinha mais um quarto para mim onde deixar minhas coisas, eu acabei me desfazendo de muitas das coisas que eu tinha, e esse violino eu troquei por um fogão a lenha, de ferro para botar na minha casa, que era muito frio, onde eu morava lá perto de Florianópolis. Daí eu coloquei lá e troquei o bandolim por um forno a lenha. Depois eu troquei o forno a lenha por uma bicicleta e a bicicleta por uma bateria. Então, eu também tentei tocar instrumentos de percussão. Eu sou bom com instrumentos de percussão, bateria, né? Berimbau também eu toco legalzinho. Tem alguns berimbau, eu sei fazer berimbau, posso ensinar vocês. É um instrumento bem fácil de fazer. Se vocês podem ter aula no YouTube, eu acho. E é bem legal o resultado e facilmente você toca, não precisa ter muita iniciação na música, saber dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é uma coisa mais empírica, assim, você bate, aí você bota uma moeda, vai tiquitonha, quando bate a corda presa, faz um barulho, a corda solta faz outro barulho, entendeu? Então vamos falar dos instrumentos com braço. Tem o violão, a guitarra elétrica, o baixo, que eu já falei, o baixo elétrico, que é diferente do baixo grandão, o cavaquinho, que é pequenininho. Depois meu pai me deu outro cavaquinho, vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é meu cavaquinho, ó.
Tá desafinado. Bonito, né, ó. Ele aqui é elétrico, você pode plugar nele aqui, ó. Que ele fica elétrico, a gente pode botar numa caixa de som. Só que ele andou caindo e quebrou, acho que não tem o cara mais bom com cavaquinho. Enfim, tem um instrumento também, a viola caipira, muito legal o som dela. Depois pesquisem viola caipira, vejam todos esses sons, vale muito a pena. O banjo é um instrumento maravilhoso, ele é uma mistura de tamborim. Ele não tem aquela caixa de ressonância, né? Essa caixa de ressonância aqui. Ele tem, na verdade, um tamborete e as cordas vibram. É uma mistura de instrumento de percussão com instrumento de corda. Tem um som muito legal. Pesquisem, bandolim. Ele é muito usado na música caipira norte-americana, sabe? Depois tem o ukulele, que é um instrumento muito parecido com o cavaquinho, só que ele não é tão agudo, as cordas não são de metais e o som dele é um pouquinho mais grave. Ele é muito usado no Havaí, né? Naquelas danças havaianas, assim, né? Depois tem o alaúde, que é uma espécie de violão, assim, que é muito usado na música oriental, né? Na dança das odaliscas. Depois tem o charango, que é um instrumentinho que geralmente eles pegam um tatu para comer e aquela casca do tatu eles fazem a caixa de ressonância. Fica tipo um ukulele, né? Só que eu acho que ele tem um pouquinho mais de corda, ele tem umas 8 cordas. E chama-se, como é que eu falei mesmo? Charango, tá? Depois tem o 4, o 4 eu não conheço, nunca vi, pesquisei aqui, mas não conhecia. Depois tem uns outros também da música russa, bem interessantes. E dentre todos o que eu gosto de ressaltar é o último que está na lista ali, que chama-se sitar. A sitar é um instrumento indiano, pessoal, muito lindo, o som dele é muito transcendental. Eu vou colocar uma música no link ali, no final do texto, lá na tarefa, eu vou botar a música da sitar, uma música com sitar para vocês ouvirem mais algumas, tá bom? Aí vou botar do banjo também e do cavaquinho. Aí escutem, depois me digam o que vocês acham, se vocês gostam, qual vocês gostaram mais. Desenho o que vocês gostaram mais, por exemplo, para fixar na cabeça o nome dele. E durante as próximas aulas a gente vai estudar também os instrumentos de percussão e os instrumentos de sopro, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, podem me ligar no WhatsApp, tá, pessoal? Posso fazer uma aula particular para você, se você quiser. Estiver precisando, tá? Se tiver algum desses instrumentos em casa, quiser mandar um vídeo de você tocando, se o pai de você toca, grave vocês tocando, né? Se vocês tiverem alguma curiosidade acerca do assunto, um avô meu tem um desse que é super raro, e quiser mandar foto, quiser mandar vídeo, sempre é interessante, e a participação de vocês conta muito, e o professor gosta muito, não só de ouvir vocês, mas conhecer novas histórias, trocar ideias, né, pessoal? Então se cuidem, estudem, decore alguns instrumentozinhos desses, porque pode cair na provinha também que eu faço no final do mês com vocês para dar uma relembrada na matéria. Quem ainda não fez o trabalho, né, dos artistas brasileiros, apressem-se, façam coisas lindas que o professor fica ansioso esperando, tá bom? Beijo em todos, se cuide. Lembrando que toda terça-feira de manhã às 10h30 a gente se encontra no Teams, tá? Entra no Teams, se loga no Teams, entra no calendário e dentro do calendário já vai estar o dia que você tá, às 10, é só você ligar lá, apertar lá no dia, na hora certa, né? Tipo, deu 10h30, entra no Teams, aperta lá ingressar na reunião, é só ingressar, já entra na nossa reunião, tá bom? Não é uma aula formal, é só pra gente se encontrar, vão estar presentes todas as segundas séries de todas as escolas que eu dou aula, para vocês conhecer pessoas novas, trocarem ideias, vamos falar sobre videogames, sobre tudo que acontecer e vamos fazer arte junto, né? Desenhar, ouvir uma música, cada um fala o que quer, tá bom? Mais pra gente se ver mesmo, tá bom, pessoal? Matar a saudade. Beijo em todos, se cuidem.